introduzindo a Jaque para esse tempo. A Jaque é formada em nutrição e é muito legal que ela tem um olhar para a parte nutricional igual nós, Holy Flow, temos para a parte do treino. Então, desde o relacionamento com o alimento em si, com os nutrientes, até o acompanhamento que ela faz. E esse é um dos motivos também ela está aqui com a gente hoje, a Jaque, ela vem assumir esse posto de Nutri aqui do Holy Flow. Então, se você estava buscando por uma Nutri, você achou? Parabéns, olha só. E procura, acha. E depois você pode fazer contato com ela direto também. Você que está assistindo a gente depois aqui na mentoria gravada, você também pode fazer esse contato. Depois ela vai falar também como que é o trabalho dela. Acho que é super importante o acompanhamento que ela faz. E Jaque, aqui estamos nós. Aceitou de coração aberto ter esse tempo conosco. Então, galera, Jaque, nutricionista, formada em nutrição, atleta corredora também, está aí super aplicada nos treinos dela e hoje vai trazer para nós esse conteúdo de como uma alimentação saudável, consciente, pode impactar diretamente os nossos resultados em outras áreas da vida. Jaque, obrigado pelo seu tempo. Fica à vontade agora. Eu que agradeço pelo convite, também pela oportunidade, estou muito feliz. Inclusive, deixa eu me apresentar aqui um pouco também. É, Meu nome é Jaqueline, tenho 25 anos, já sou formada tem 2 anos. E hoje, né, a minha área de maior atuação é justamente a área esportiva e estética, né? Então, eu gosto muito de falar sobre como a nutrição impacta os nossos resultados ali na atividade física, mas como também não é só isso, né? De como tem outras coisas muito atreladas que fazem que a gente não só comece, mas como consiga sustentar de fato os benefícios disso, né? Então, até entrando no nosso tema aqui, que é sobre como hábitos saudáveis podem impactar nos resultados de alta performance. Primeiramente, né, quando a gente fala de performance, muitas vezes a gente pensa em exercício físico, né? Então a gente pensa muito no endurance, a gente pensa em maratonas, pensa em Ironman, enfim, a gente pensa normalmente nesses resultados. Mas basicamente, quando a gente está falando de performance, a gente está falando também muito sobre ter melhores resultados, né? Então, melhores resultados na nossa vida financeira, no exercício físico, na nossa saúde, vida de trabalho, enfim. Então, uma coisa liga a outra. Então, aqui, pensando na minha área, né, na minha área de atuação, que é a nutrição, a gente sabe que hoje em dia tem muitas informações em relação a isso, né? Então, sobre o que comer, sobre o que você tem que fazer para emagrecer, sobre o que você tem que fazer para, enfim, para performar melhor numa atividade física, por exemplo. Mas o que a gente esquece muitas vezes de olhar é sobre o quanto a nossa rotina, a nossa vida, ela pode impactar Filha, sobe esse negócio, filha. um barulho. Sobe isso, pra você chegar melhor. Peraí. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Sim, Jaque, acho que só Tá dando. abriu o mic de alguém, mas fica à vontade, pode continuar. Então, né, voltando ali para a parte de nutrição, a gente esquece muito de olhar os desafios que, na verdade, cercam a gente o tempo todo, né? Então, se eu perguntar aqui para vocês sobre se água é melhor do que beber refrigerante para matar a sede, vocês já vão saber me responder. Se eu perguntar aqui que fruta é melhor do que comer bolacha recheada, vocês já vão saber me responder. Só que quando a gente pensa em performar melhor nas, em várias áreas da nossa vida, a gente precisa sempre pensar que deixa eu criar aqui um contexto que vai ficar mais fácil de entender.
Então, basicamente, vamos supor que você tem ali uma rotina de trabalho extremamente exaustiva, onde você está sempre ansioso, estressado, você mal tem tempo para parar para comer, e por uma falta de planejamento, você sempre está pedindo comida quando chega em casa, sempre tem aquilo que é mais fácil, então sempre tem industrializados ali, salgadinho, bolacha, e aquilo meio que vira sua janta. Você, por já ter feito uma alimentação mais errada ali durante o dia, acaba pulando o exercício físico que você tinha se comprometido a fazer até então. E com base nisso, por aquele prazer momentâneo devido ao seu estresse, a um momento ali que você estava tendo de vulnerabilidade, você descontou na comida, deixou de cumprir com aquilo que você tinha se comprometido e vai dormir o quê? Frustrada, irritada. Então, basicamente, a gente começa a perceber o quanto a nossa alimentação vai afetar no nosso humor, naquele investimento que a gente fez, então naquela academia que a gente está pagando, então a nossa vida financeira ela já começa a ficar comprometida, sobre que talvez por o seu trabalho, né, você atrelar o cansaço do seu trabalho àquele ato ali de comer demais, você acabar se frustrando com o seu trabalho também, então você não conseguir atingir o resultado que você gostaria de atingir nele, né, você não conseguir é, fazer o que você tem que fazer durante o seu trabalho, porque você está cansado, ansioso, tá, enfim. Então, uma coisa leva a outra. Então, quando a gente vai ver, a gente não está conseguindo, tá naquele pensamento de eu não consigo fazer nada, eu não consigo evoluir em nada, eu não nasci para isso aqui é muito difícil para mim. E ainda mais quando está atrelado a questões emocionais. Então, uma dificuldade que você está passando, seja na vida amorosa, seja na vida familiar, seja na vida financeira. Então, quando a gente começa a construir um cenário dessa maneira, a gente começa meio que se perder na nossa vida. Então, tudo a gente está sem tempo, tudo está difícil, tudo é motivo para gente parar, né? Então, se está frio demais, não vou treinar. Se está chovendo, não é motivo para comer bem. Se está, enfim, se é final de semana, também deixa para lá, segunda-feira eu começo. Só que a gente precisa o quê? Começar a desenvolver estratégias para que, da mesma forma como quando está chovendo eu tenho que trabalhar, eu também tenho que me cuidar. Eu também preciso buscar trazer benefício com aquilo que eu sei que tenho que fazer. Porque só o saber não é o suficiente, né? Só o saber não vai fazer com que você mude. Então, uma estratégia que eu gosto muito de utilizar com meus pacientes é sempre o que te motiva, né? O que faz você querer, o que te trouxe até aqui, o que te trouxe até na minha frente aqui, me falar suas dificuldades, trazer os seus problemas, né? Qual que é o seu motivo? Mas não é qualquer motivo, é o que de fato faz você querer mudar. É questão de pegar o seu filho no colo, é ter mais tempo de qualidade com ele, enfim, algum momento que você viveu e que você viu que você precisa mudar a qualidade de vida, precisa mudar a sua alimentação, porque senão isso vai trazer uma consequência muito séria na sua vida. É, enfim, é uma viagem. O que que é? Né? É melhorar na corrida, porque você tem um planejamento de fazer uma maratona e do jeito que você está hoje você não consegue sustentar. Então, a clareza é a famosa motivação. Então, o motivo que te leva à ação é o que de fato vai fazer com que você sustente, para que você comece, no caso, que você comece algo totalmente relevante na sua vida. Então, eu vou citar um exemplo aqui que envolve muito a minha área, mas que vocês vão entender aonde eu vou querer chegar. Então, basicamente, já que quero emagrecer. Ok. Então, primeiramente, a gente precisa ter uma clareza do porquê você quer emagrecer. Ah, eu quero emagrecer porque hoje eu tenho dificuldade de subir escada e o meu trabalho é só escada e isso está me afetando. Eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer porque eu não estou conseguindo
subir essa escada de uma maneira tranquila. Eu tô sempre ofegante, tô começando a sentir dor no meu joelho, isso aqui tá me afetando. Ok. Então, primeiramente, pensando numa rotina assim da maioria das pessoas, que é trabalhar em horário comercial, chegar em casa, fazer as coisas tudo correndo, dormir, acordar no outro dia, repete, né? Então, primeiramente, se eu sou uma pessoa que quer emagrecer, estou investindo numa nutricionista, já entrei aqui para a plataforma, né? Já tenho a minha ficha de treino, só que eu não estou conseguindo fazer porque eu sempre estou muito cansado. Então, primeiramente, você vai entender o que você quer e depois você vai entender o cenário que você está para o quê? Você ter uma visão. Então, o que eu consigo fazer hoje para, ok, eu quero chegar aqui, mas para chegar aqui, eu preciso criar metas. Eu preciso criar micrometas para chegar lá. Então, hoje, o que eu posso modificar? Então, hoje, eu sei que uma dificuldade que eu tenho é justamente a questão de não ter planejamento. É a questão de chegar em casa e simplesmente atacar tudo que tiver na minha frente, porque eu tô morrendo de fome, não consegui comer o dia inteiro. Então, eu peço um delivery aqui, como que tem disponível, e é isso. Então, basicamente, você vai começar o quê? A se organizar. Então, se o seu problema hoje é que você não consegue se organizar durante a semana, você vai pegar um momento ali do seu final de semana, no seu dia mais tranquilo, vai fazer mercado, vai fazer suas amigas, vai planejar, vai saber o que comer em cada uma das suas refeições. E a partir disso, você já vai tirar um problema da sua frente. Segundo ponto, se você é uma pessoa que sempre quando chega em casa, abre o armário e tem muitos alimentos disponíveis, é óbvio que quando você estiver ansioso, mesmo que você sabe que a sua marmita está na geladeira, você vai acabar comendo aquilo ali, uma barra de chocolate, um salgadinho, uma bolacha, fazer, sei lá, batata frita, coisas assim. Então você vai começar a fazer o quê? Evitar ter em casa. Porque a partir do momento que você tem o que te distrai e o que te leva a descontar, então o seu gatilho sempre ali na sua frente, no primeiro momento você pode até contar com força de vontade, mas vai ter uma hora que isso não vai ser sustentável. Uma hora isso vai ficar difícil. E isso vai ser provavelmente ali quando você já tiver no nível máximo ali de estresse. Então, esse é o segundo ponto. Se eu não tenho controle, eu não tenho em casa. Terceiro ponto, eu estou fazendo investimento de ir até uma academia. Eu investi na plataforma. Eu preciso honrar com o meu investimento. Porque senão vai ser de fato um gasto. Você vai estar jogando dinheiro fora. Então, se hoje eu não consigo colocar a minha dificuldade, que é fazer atividade física, como primeiro compromisso do meu dia, eu não vou esperar chegar em casa para contar com a minha força de vontade. Sendo que eu vou estar ali o sofá, a cama disponível, tá frio, eu vou ficar realmente contando com isso ou eu vou simplesmente ir direto? Já vou deixar minha roupa organizada e vou direto. Nem que seja uma academia perto do trabalho. Então a gente aqui já eliminou três problemas. E problemas esses que, ó, a gente começou por causa da alimentação. A gente começou por causa de uma vontade de emagrecer. Aqui a gente já está dando valor para o seu dinheiro, o investimento que você fez, tanto no nutricionista, quanto numa academia, quanto numa plataforma de treino. Aqui a gente está trazendo resultado para você, porque você está conseguindo seguir o seu planejamento. Aqui a gente já está atrelando outra coisa, que é o quê? Financeiro. Então você está deixando de gastar com delivery, com industrializados. E outra coisa, você está acumulando pequenas vitórias no final do seu dia. Então, ao invés de você ir dormir frustrada, irritada, e no dia seguinte você tá de mal com o mundo, nada funciona para você, não. Você vai estar se tornando capaz, você vai estar vendo que você consegue, você vai estar concluindo os seus treinos, você vai estar honrando com o seu compromisso ali de melhorar a sua vida financeira, porque você vai estar deixando de jogar dinheiro no lixo, né? Você vai estar. E outra coisa, você vai chegar muito mais motivado para viver o seu dia seguinte. Então, você vai buscar, você vai ter mais disposição para render no seu trabalho, você vai estar mais disposto ali para fazer as suas tarefas do dia.
vai passar a dormir melhor, a cuidar mais de você de fato. Então, uma coisa que começou aqui, o emagrecimento vai começar a rondar para várias coisas da sua vida. E como consequência, você vai começar a subir escada de uma maneira muito mais fácil. Vai parar de sentir dor, então se você gasta com remédio o tempo todo, você vai parar de gastar, porque você vai estar perdendo peso, então isso vai estar fazendo com que você sente menos dor, e além de estar com uma alimentação muito mais equilibrada, que também vai ajudar nessas questões. Então, galera, quando a gente está falando de performance, a gente, a gente precisa entender que cada mudança de hábito que a gente for fazer vai, vai agregar em diversas áreas da nossa vida e não apenas em uma, né? Que o motivo e outra coisa, o motivo, a nossa motivação é o que faz a gente começar. Mas é conforme a gente começa a entender os benefícios disso, porque a gente gosta, né? Gosta de ter prova, provar que aquilo está funcionando, senão a gente para. Mas a partir do momento que a gente começa a ver que aquilo está trazendo fruto, que aquela coisa que você está se abdicando, né, está abrindo mão, está gerando uma recompensa muito maior para a sua vida financeira, para a sua vida com a sua família, para os seus estudos, para o seu trabalho, você está conseguindo olhar no espelho e se sentir muito melhor, está conseguindo responder nos treinos, está conseguindo ter melhores resultados, esse vai ser o seu pequeno reforço que vai te, no final de tudo, vai te sustentar durante o processo. E quando você for ver, isso já faz parte da sua vida e você nem reparou. Entende? Então é por isso que eu falo que a gente precisa ter uma clareza do que faz a gente de fato querer mudar, mas, mas também a gente se parabenizar por cada pequena conquista, sabe? Por menor que ela seja. E sempre ter uma clareza também sobre não se apegar apenas a resultados que a gente está vendo ali, sabe? Então, tipo, começar uma dieta e achar que em uma semana a gente vai estar vendo ali um grande resultado. Claro que não. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes é que a gente não constrói um hábito do dia para a noite, sejam eles bons ou ruins. A gente não constrói do dia para a noite. Ele é construído. Entendeu? Então, conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, esses hábitos eles vão se reforçando. Entende? Então, vai pesar mais aquilo que a gente agregar mais valor, colocar mais nossa atenção. Então, se eu sempre reforço coisas negativas, então prazeres momentâneos, coisas rápidas, né? Resultados rápidos, eu sempre estou em busca disso, você vai sempre dar de cara com a frustração. Não tem como. Agora, quando você aprende a se parabenizar e a ficar feliz por cada conquista ali que você consegue, seja ela qual for, isso vai fazendo que cada vez mais você se sustente, você fique feliz pelo processo, continue ali dando o seu melhor. E quando você vai ver, isso já faz parte da sua vida e você não consegue mais olhar, né? Então, às vezes vocês podem olhar ali a rotina do Fernando e falar assim, meu Deus, esse cara é louco, como assim? Ele acorda essa hora, vai fazer os treinos dele, mas a motivação dele é muito maior. E isso é construído. Ninguém nasce assim. Ninguém começa assim. Eu falo isso por experiência própria. A minha virada de chave foi pós-pandemia. Eu acredito que muitas pessoas tiveram uma grande virada de chave. E o meu motivo começou muito superficial. Mas depois que eu vi o tanto de mudança que isso gerou na minha vida, hoje, as minhas dificuldades, é claro que eu tenho, tá, gente? Né? Porque eu sou nutricionista, então tenho dificuldade. Mas a gente aprende a desenvolver mecanismos na nossa cabeça que poucas coisas de fato nos param, sabe? Então, chuva, hoje pra mim, tipo, quer dizer que a academia vai estar vazia. Tá frio? Vou treinar melhor, né? Tipo, hoje eu sei o que é gatilho pra mim na questão de alimentação, eu nem tenho em casa, eu nem compro, né? E quando eu vou fazer alguma coisa ali fazer uma refeição fora, hoje eu agrego valor a isso. Então não é simplesmente
abrir um pacote de salgadinho e comer. Não, eu busco fazer com alguém que eu goste da companhia, de ter um momento ali de, de distração, agregar valor naquilo de fato, sabe? De fazer com que aquilo seja um momento bom para mim e não seja só dando valor ali para a comida de fato, sabe? Então hoje eu consigo olhar um todo. Só que isso é construção. Ninguém muda do dia para noite. Eu, particularmente, precisei de 3 anos. Então, performance é isso. São pequenos hábitos que a gente vai adquirindo na nossa vida e que, de fato, vão trazendo resultados benéficos e que, no longo prazo, faz a nossa vida muito melhor, né? Faz com que a gente seja ser humanos muito melhores. E isso é treino, isso é construído, isso é o dia a dia, é processo. E é isso. Muito bom, Jaque. Acho que uma das coisas que você falou, que me pegou bastante, gostei, a gente tem resumido nutrição ao emagrecimento ou não emagrecimento. Só que isso é a ponta do iceberg, né? Exato. Então, talvez se a gente tiver a revelação de que nutrição não é só sobre ganhar ou perder peso, mas é sobre produtividade, longevidade, performance ou qualquer outra coisa, talvez a nossa motivação para ser mais consciente na hora de comer mude. É mais ou menos isso que eu peguei? Exatamente. Exatamente. É quando você começa a não olhar os alimentos como apenas calorias, sabe? Você para de olhar emagrecimento apenas visando estar com o corpo mais bonito, mas quando você consegue olhar em volta, o tanto que isso começa a agregar, no caso, em outras áreas da sua vida. Então, até o que eu sei aqui, o meu começou como emagrecimento, mas com o tempo eu parei de beber, com o tempo o pódio que eu usava, eu parei de usar, entende? Com uma coisa leva a outra, né? Tipo assim, por que eu vou parar com pó sendo que isso aqui não tem caloria? Mas é o propósito que tudo isso que gerou na minha vida. Você começa a perder sentido. Se eu estou cuidando da minha saúde, do meu corpo e da minha mente, o que isso aqui agrega? Entendeu? Então, o seu motivo pode até começar desse jeito, mas conforme você vai acompanhando o processo e dando valor para isso, você começa, isso começa a ficar meio superficial e você começa meio que esquecer isso. Você começa a viver outras coisas, a experienciar outras coisas. Muito bom. Acho que é legal que você está falando. Eu estou me achando aqui, né? Porque eu estou falando, estou fazendo as coisas certas, né? Mas assim, uma das coisas que me ajuda muito, e acho que é o que você trouxe também para gente, normalmente quando as pessoas vão passar por um nutricionista e uma reeducação alimentar ou uma reforma de hábitos, normalmente elas estão olhando para o que vai perder, que vai deixar para trás. E a gente não está olhando para o que vamos ganhar para frente, né? Então, uma das coisas que me auxilia muito a permanecer nesse movimento de performance há 18 anos é sempre olhar o resultado para frente e não ficar chorando aquilo que eu vou perder. Agora não vou poder comer tal coisa. Agora não vou poder dormir até tarde. Não sei o quê. Pô, qual que é o benefício disso aqui de médio e longo prazo, né? Outra coisa que você falou que eu, Uhum. cara, gostei muito e a gente usa isso em casa. E até anotei aqui, ambiente favorável. Eu vou confessar para vocês, eu não tenho esse controle de olhar para um chocolate e não comer. Logo, a gente nem compra. Exato. E aí, Jaque, acho que essa questão do ambiente. Então, ele entra num conceito do que você estava falando, motivacional. Se eu consigo manter aquilo que eu me propus, eu me mantenho mais motivado como um todo. A gente Uhum. entra aqui numa questão também, você estava falando até econômica, né? Exato. Jaque, eu
Eu vou tirar minhas dúvidas aqui, tá, galera? Todo mundo acha que passar por nutricionista é gasto, supérfluo, ou isso ou aquilo. E que vai ter que começar a comer isso, comer aquilo. No teu ponto de vista social e econômico, que para mim são as duas coisas que mais pegam quando se fala de alimentação. Porque tudo que você vai comprar hoje, que a gente vê aí nas guias, né, do que os nutris passam, são coisas zero glúten, zero lactose e não sei o que custa 30, 40% mais o valor. E a questão social também das pessoas não fazerem dieta porque elas fazem parte de grupos sociais que ou elas são julgadas e é mais difícil de manter uma dieta. E aí vamos pegar aqui o contexto, acho que da maioria das pessoas aqui. Vamos lá, igreja, por exemplo. Ninguém sai de um culto para comer arroz, feijão e frango. É um hambúrguer, é uma pizza, cara, salva a gente nesse aspecto, porque ninguém sai sexta-feira à noite do Eclectus aqui em São Paulo e quer comer sei lá, uma barrinha de proteína. As pessoas querem ir para uma hamburgueria. Como que eu me salvo dessa? E é um pedido de ajuda. Então, primeiramente, é, é até uma coisa que você falou. Primeiro, quando a gente está pensando em questões ali de final de semana, principalmente, que é a maior dificuldade da maioria das pessoas, a gente precisa primeiramente entender a frequência. Então, a frequência que isso acontece. A partir disso, a gente consegue estruturar, pensar melhor em estratégias para isso. Mas, basicamente, é muito mais fácil seguir uma rotina de alimentação durante segunda e sexta, porque a gente já tem uma rotina mais estabelecida, né? Então, é muito mais fácil quando você já tem uma rotina, porque você dificilmente vai sair para comer, dificilmente vai receber um convite. Isso acontece muito ali de maneira mais pontual mesmo, né? Quando a gente está falando do final de semana, o que eu trabalho muito em cima disso? É que assim, o final de semana é composto basicamente, eu chamo que é a extensão da semana. E digamos que, vamos supor que você em média faça 4 refeições por dia. Então vamos até pegar sexta-feira à noite, né? Que eu acredito que ali durante o dia vai ser normal. Então vamos pegar 4 refeições cada dia, mais essa de sexta-feira. A gente soma aí, totaliza 9 refeições, basicamente, se a gente for pegar uma média. Se você sair 3 dela, é uma coisa, né? E a gente sempre consegue equilibrar, mesmo que você vá numa hamburgueria. Eu sempre tenho até um material que eu mando sempre para os meus pacientes, que é um guia de redução de danos, que é como a gente consegue equilibrar as refeições que a gente faz fora da dieta, mas sem chutar o balde, sabe? Famoso chutar o balde, tem tudo que tem direito. Então, sempre penso assim, primeiramente, no final de semana, é você tentar manter o básico. Você não precisa ficar seguindo dieta. Se você não tem uma competição em vista, se você só quer manter saúde, enfim, não tem muito um porquê você tá querendo seguir exatamente o planejamento alimentar. Mas seguir o básico. Gente, o básico é o quê? Beber água. A gente acha que no final de semana precisa beber água, né? Exato. A gente acha que não precisa beber. Todo mundo passa longe da água. Segundo ponto, olhar, né, comer, pelo menos consumir 1, 2 frutas por dia. Né? Eu sempre falo que uma das coisas que mais facilita ali no final de semana é você já começar o seu dia acertando. E o que é começar o seu dia acertando? É a primeira refeição que você for fazer do dia que tenha fruta, que tenha fibra, que tenha proteína. Então, eu sempre trago algumas ideias em relação a isso. Então, pô, não sei como vai ser o final do meu dia, mas nessa primeira refeição, eu tô em casa, eu vou garantir. Entende? Se eu estiver em casa no almoço, também vou buscar seguir. Porque se a gente coloca essa refeição ali fora do plano, mais pro final do dia, à noite, depois você vai dormir, no dia seguinte, vida que segue. Acabou essa refeição já. Agora, se a gente começa o dia já falando muito sims, isso vai acabar dificultando o não depois. Então, você já começa ali. Café da manhã, ou pulo, ou enfim, sei lá, como pão de queijo com um todinho. Aí depois pulo para almoço, né? A maioria das pessoas acabam nem fazendo almoço muitas vezes. Então,
você ficar nessa, primeiramente, se você não come, você vai acumular muita fome no final do dia. Então é óbvio que a sua capacidade ali de fazer boas escolhas já era. E se você começa mal, você vai ficar naquele do pensamento do já que. Então, já que eu comecei assim, vou continuar desse jeito e segunda-feira eu resolvo. Então basicamente, você faz, né, pegando sexta-feira à noite até domingo, são 9 refeições. Busque acertar em 2 do dia. A outra, beleza, a vida que segue. Porque uma pessoa que faz certo na maior parte do tempo, tá concluindo o treino, tá comendo fruta, tá comendo vegetais na maior parte né, dos dias. Segunda a sexta, busca fazer ali o mais o possível, né, do que está dentro ali do planejado. Será mesmo que 2 refeições ali vão pesar tanto diante de tudo aquilo certo que ela fez? Entende? E outra coisa também, se eu já fiz uma refeição muito pesada um dia, no outro dia eu só busco equilibrar. Então, se não, sei lá, no sábado eu fui num rodízio, no dia seguinte eu vou tentar pegar pelo menos um hambúrguer, pão, carne, queijo e alface, dar uma controlada aqui, evitar o maionese, evitar o bacon, né, que a gente já vai estar reduzindo muito essas calorias. E no final tá tudo certo, você tá com a cabeça em paz, não vai estar se privando de viver seus momentos sociais, não vai estar deixando não vai estar deixando que, enfim, fiquem falando, porque na verdade o falar é só no começo, viu? Depois as pessoas se acostumam. A gente precisa se acostumar um pouquinho com isso também. Mas, mas depois é virando algo tão normal e tão assim do dia a dia que meio que normaliza. Então, uma hora os comentários param de acontecer. E até uma coisa que você citou que eu acho importante falar, hoje em dia realmente é muito difícil porque nada pode, né? Até a garrafa plástica hoje te engorda. Então, assim, é muito difícil. Mas, na verdade, tudo isso que a gente escuta, a gente precisa realmente entender o profissional que está falando. E se for coisas realmente muito descabidas, assim, que a gente percebe. Porque a gente sempre tem que pensar sei lá, na nossa família, nos nossos pais. Pô, meu pai tomou água na garrafa a vida inteira. Mas será que é isso? É esse o problema? Arroz e feijão, que é uma coisa que todo mundo come, faz parte da nossa cultura. Será que é esse o problema? Qual que é o problema hoje? É o terrorismo nutricional. Então você não pode, o que você come culturalmente, que faz parte do seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja na sua casa, você começa a se privar desses momentos, você começa a cada vez mais viver menos o social, porque você está de dieta, né? Estou de dieta, então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você não pode comer o arroz que sua mãe fez, não pode comer o feijão que sua mãe fez, porque não pode, porque engorda. Então, todas essas informações atreladas, a gente tem que sempre saber quem está por trás disso, né? Porque é exatamente esse excesso de terrorismo nutricional, esse excesso de não pode, é o que está desencadeando tanto problema disfuncional com a alimentação, porque nada pode. A gente tem que viver de fotossíntese daqui a pouco, porque nada pode, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente consome, porque a gente sabe muito bem que não é esse o problema. Na verdade, é a alta restrição que no final de tudo gera uma grande compulsão. Então, todo mundo aqui que já deve ter, que pode ter feito ali uma dieta restritiva, uma low carb da vida, um jejum, sem fundamento, sem um preparo de fato, né, só por fazer porque falaram que emagrece, sabe muito bem o que é descompensar depois, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e filtrar muito das coisas que a gente vê. Inclusive, por isso que eu tô aqui. Boa, Jaque. Lucas, pode falar, por favor. Boa noite, Jaque. Tudo bem? Mas, É, bom, você falou que na construção de uma rotina alimentar, né, quando você está desenvolvendo ali, você falou que não é do dia para a noite, né, que você consegue construir isso. Eu achei muito interessante, porque, lógico, na parte da física também é assim, mas eu percebo, assim, que eu vou fazer um comentário depois uma pergunta. Que muita gente, né, agora com esses relógios de caloria, né, para ver quantas calorias você gastou e quantos você pode comer.
né? Então, eu percebo que quando as pessoas vão assim no olho, sem consultar um nutricionista, geralmente a tendência é elas subestimarem a ingestão calórica, né? E superestimarem o gasto calórico. E aí Uhum. elas entram num desequilíbrio ali, achando que está comendo certo, uma quantidade certa, e não, né? E também, e aí entrando agora também numa dúvida, a importância da qualidade do alimento que você vai ingerir, né? Uma caloria mais limpa, né? Então, eu queria que você falasse assim para a galera e para mim, qual a maior dificuldade que você vê nas pessoas em desenvolver, de ter essa mudança de mentalidade, de falar, pô, eu não vou comer, porque às vezes para a pessoa é normal comer tipo um pastel à noite, 2, 3 vezes na semana. Como Uhum. que você vê assim, qual é a maior dificuldade das pessoas em ter essa virada de chave de mudar, né? De desembalar menos, descascar mais, né? De mudar esse hábito alimentar e, e qual, assim, mais ou menos, a quantidade de pessoas que conseguem bom êxito e pessoas que não conseguem, fala, meu, não consegui, né? E não deu certo. Certo. Então, vamos lá. Primeiramente, é uma coisa que você falou, sobre essa questão da gente treinar para comer. Muitas pessoas desenvolvem esse tipo de pensamento, e normalmente são aquelas pessoas que estão sempre na academia, e a gente vê que nunca tem um grande resultado, porque está sempre ali, se eu treinei, então eu posso comer, se eu treinei, eu posso isso, como se fosse um jogo de merecimentos, né? Então, se eu fizer esse dever de casa, então eu tô liberada depois para fazer o que eu quiser. Então, a gente sabe que não é só contar calorias. Nosso corpo ele não vê dessa maneira. Nutricionalmente, a gente sabe muito bem que, vamos supor aqui, a gente pegar alimentos que são muito parecidos em calorias. Vamos pegar ali uma bolacha comparado com uma banana, por exemplo. A gente sabe que banana é uma fruta que vai ter um pouquinho ali mais de carbo. E, aparece aquelas trocas inteligentes, né? De coisas que a gente vê muito hoje. Se você trocar caloria da banana pela bolacha, tudo certo. Né? Se você trocar o arroz e feijão pela pizza, tá tudo certo, porque em calorias é a mesma coisa. Mas a resposta no nosso corpo daquele determinado alimento, ele vai ser completamente diferente. Porque, por mais que em calorias eles sejam muito parecidos, a gente sabe que em macro ele não é parecido, nutricionalmente ele não é parecido, então ele não vai ter as mesmas vitaminas, ele não vai ter o mesmo, não vai ter, como que eu posso dizer? Por exemplo, quando a gente come pizza, a gente vai tender o quê? A consumir mais gordura, vai ficar mais inchado, pode trazer algum desconforto intestinal, coisa que muitas vezes a banana ou, enfim, frutas que sejam parecidas nutricionalmente não vão te causar. Pelo contrário, vão te trazer uma saciedade, vão melhorar o seu funcionamento do intestino. Só que hoje tudo é muito caloria, né? Caloria, caloria, caloria. Então, se você faz isso, tem a mesma caloria, então tudo bem. Só que a resposta do nosso corpo não é a mesma. Você pode ver, uma pessoa que faz uma dieta com mais frutas, com mais legumes, não vai ter o mesmo corpo de uma pessoa que só pensa em caloria, porque essa pessoa vai viver mais retida, né? Vai estar com o intestino sempre mais preso. Então, não tem como a gente colocar a caloria como centro de tudo. Não tem como. E nem colocar as calorias do relógio. O relógio, eu falo que ele ajuda para você monitorar batimento cardíaco, né? Para quem ele corre, para poder ver como está sendo o treino, né? Até para que o treinador possa identificar ali o que está acontecendo de errado ou certo, enfim, para poder ajustar. É bom para o treinamento, mas para a dieta, não. Para a dieta a gente nem considera. Né? Até porque é muito difícil a gente, na verdade, saber calorias exatas, né? E agora, em relação à maior dificuldade sobre, né, sobre pessoas que, né, comem muito pastel ou, enfim, comem muita besteira ao longo da semana, eu acho que a maior dificuldade hoje que eu encontro para fazer de fato as pessoas mudarem é elas entenderem que o resultado não vem do dia para noite.
Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque hoje a gente tem tantos profissionais prometendo resultados em curto, em curto período de tempo ali, só que a gente sabe que são resultados insustentáveis. E eu não trabalho dessa forma, porque eu não acredito nisso e não é a minha prática, né? Eu sempre falo que se é resultado rápido, não vai ser comigo. Porque, como eu falei aqui, a gente não ganha peso do dia para noite. Tudo isso é construído. Então, o porquê que ao contrário aconteceria tão rapidamente? Mas é porque a alimentação não saudável ela já está tão disseminada no nosso mundo, o sedentarismo, os prazeres momentâneos, né? Coisas rápidas, estímulos rápidos, que quando a gente pensa, quando uma pessoa ela começa a fazer uma dieta de uma semana, um treino, tá fazendo treino, fazendo uma semana certinho, e ela não viu que o peso caiu, como assim? O peso não caiu, eu tô uma semana de dieta, porque a percepção de tempo dela tá maior. Porque provavelmente a forma com que ela tá vendo, os motivos dela tá muito errado. Então, como muitas vezes os resultados estéticos vão demorar um pouco mais para aparecer, ainda mais quando é feito de forma consciente, sem radicalismo, as pessoas param. Muitas pessoas param porque elas se frustram, porque não tá dando certo. Mas na verdade, principalmente aí pra galera que gosta muito de visar resultado por balanço, a gente na verdade só tá se auto-sabotando. Porque se eu sou uma pessoa sedentária, que comecei a treinar e me alimentar bem, é óbvio que meu peso inicialmente não vai mudar. Eu vou estar começando a trabalhar o meu músculo. Então isso vai trazer um peso na balança. Nosso peso na balança não é só gordura. Não tem, tipo assim, não tem como falar, aumentei peso, a gordura diminuir também é. Não tem como. Peso envolve muitas outras coisas. Então eu falo assim que a maior dificuldade hoje para que as pessoas sustentem o que elas querem, principalmente na questão de emagrecimento, é o quero para ontem. Então, quero para ontem. Se eu não tiver resultado amanhã, pelo menos um resultado, então, ó, não quero mais, sabe? Vou continuar comendo aqui meu pastel, porque pelo menos eu fico mais feliz assim. Então, assim, só que a gente sabe que não, né? A gente sabe que não é bem assim, que as coisas acontecem. A pessoa, na verdade, está optando pelo que é mais confortável, mas que é óbvio, uma hora a conta chega. Então, uma coisa que eu sempre uso vamos começar a trabalhar. Eu trabalho muito essa questão da mentalidade, porque a mudança, ela só vai se sustentar a partir da cabeça. Se você não mudar sua mentalidade, não começar a atribuir resultados como ou além da estética, então seu sono, qualidade de vida, sua disposição, seu rendimento na atividade física, sua vontade de fazer uma atividade física. Se você sempre continuar atrelando sempre o peso na balança, aí realmente cada vez menos pessoas vão, enfim, seguir em frente, né? Por isso que a gente vê tanta coisa, tanto resultado que, você emagrece, dá 3 meses, 6 meses, ganha o dobro, sabe? Então, acho que essa é a maior dificuldade. Boa, Jaque. Ellen, pode expressar aí tua fala. Eu tenho feito bastante jejum de 24 horas. Só que quando eu vou entrego o jejum, eu faço a refeição normal, tipo, sem exagero, sem nada, com a quantidade de Uhum. proteína de uma refeição. Só que com isso, a quantidade de proteína, enfim, do dia ela fica defasada. Então, por exemplo, essa semana que eu tô fazendo a semana inteira de jejum de 24 horas, a semana inteira ela fica defasada. Nesses casos, eu teria que fazer alguma outra coisa, tipo, nessa refeição que eu tô fazendo, eu teria que, tipo, ter alguma quantidade maior de proteína, alguma outra coisa, ou não, eu tenho que manter mesmo e manter só a refeição normal, sabe? Certo. Você está fazendo jejum exatamente por quê? Qual que é o motivo, assim? É espiritual mesmo. Tá, perfeito.
Então vamos lá, pensando em proteína. A gente não consegue, pensando em síntese proteica, tá? A gente não consegue grandes quantidades, a gente não consegue aproveitar para síntese proteica grandes quantidades. Então, mesmo que, vamos supor que você está fazendo mais ou menos quantas refeições após o jejum? Eu faço uma só por Uma dia. só, certo? Então, pensando que você está tendo um propósito para estar fazendo o jejum. Então, no caso, em relação à proteína, ela vai ficar sendo colocada de lado nesse momento, porque o seu propósito está sendo maior do que, de fato, a questão da nutrição, então, de bater a proteína do dia. Porque a gente não consegue atingir a quantidade adequada em apenas uma refeição. A gente precisa fracionar pelo menos em quatro, pelo menos. Mais ou menos ali de 25 a 30 gramas por refeição, né? Principalmente ali nas principais, almoço e jantar. Então, nesse caso, pensando nesse cenário, a gente meio que acaba deixando a parte nutricional de lado, entende? O que é legal que você faça nessa refeição que você está fazendo aqui, contém uma quantidade legal de proteína ali, então eu colocaria, vamos supor, 100 gramas de frango, 120, mais ou menos isso, ou enfim, de alguma outra proteína. E colocaria bastante nutrientes, então como legumes, vegetais, colocaria uma fruta como sobremesa, coisas assim. Mas pensando na parte nutricional, não é algo que a gente conseguiria atingir, sabe? Então é basicamente corrigir. Então, passando esse período, só já ter a correção alimentar ali. Então, buscando esse fracionamento que eu te falei. 4 vezes ali no dia, tem que conter proteína. Então, 4 refeições por dia tem que conter para que a gente consiga ali estimular principalmente para a síntese. Então, para a gente evitar perder massa muscular e, se possível, até ganhar. Basicamente isso. Já, deixa eu complementar aqui. Então, não tem uma compensação. Não faz Não, sentido compensar. pensando em uma refeição, não. Tá, ótimo. Bom saber disso. Acho que a maioria de nós aqui passa por esse processo. Eu mesmo estou nisso agora. Uhum, O meu é de 40 dias, os treinos não baixam a performance, né? Então, eu intercalo muito entre 24 horas, líquido, é muito variável, né? Eu não sei se uhum. eu perdi ou se eu estou viajando, mas se fosse tipo na prioridade, você indicaria uma prioridade o quê? As proteínas, os carbos, os vegetais, uma prioridade? Prioridade você diz o quê? Nessa única refeição que for fazer? Porque eu, por exemplo, assim, claro, agora eu, tá, deixa eu falar a restrição. Eu tô comendo apenas legumes mesmo, assim, tipo, nada que não seja legume ou água. Uhum. E aí eu fico, tipo, cara, tenho que compensar a proteína com isso aqui, mas aí tem uma quantidade de carboidrato absurda nas proteínas vegetais e eu já tô entrando numa consulta aqui, tá, galera? Quem pegou, Fica à pegou, quem vontade, não pegou. fica à vontade. Bom, é que tem que entender muito como está em relação ao o propósito em si, né? E também sobre a questão de como está sendo os seus treinos a princípio. Porque o que a gente sabe é que a proteína ela vai trabalhar ali muito mais na questão de construção, né? Então, construção de manutenção, construção de massa muscular, de, enfim, tecidos mesmo, pele, né? Cabelo. Então, ele vai atuar muito ali. Já o carboidrato, ele vai atuar no, justamente na performance ali da atividade que você estiver fazendo. Só que a gente sabe também que os legumes têm uma quantidade de carboidrato. Por mais que sejam fibras, e que muitas vezes essas fibras vão ser mais alimentos para as suas bactérias intestinais do que de fato para você, por isso que a gente fala tanto que legumes é à vontade, né? Porque o carboidrato, as calorias dele não são algo que, enfim, a gente deve contabilizar. Então, visando esse cenário,
proteína. Eu colocaria proteína. Porque, querendo ou não, você já está atingindo uma quantidade de carboidrato ali através dos próprios legumes que você está consumindo. Boa, boa. Eu acho que vai ser uma pergunta para todos aqui e talvez a gente vai ter que encerrar com essa e partir para um 2.0, né, galera? Se você Bora. quer a Jaque para um 2.0, você coloca aí nos comentários. Eu quero, porque já está tarde e minha esposa está me esperando. Mas, galera, é o seguinte, Jaque, a gente jejua aqui constantemente. Uhum. Eu já ouvi muito, eu treino em alta performance há 18 anos, há mais ou menos 8 anos eu aderi à cultura do jejum no princípio espiritual. Já ouvi muito falar sobre catabolismo, já ouvi falar que não cataboliza. É, nós aqui como treinadores, até é uma coisa que é importante para a gente saber, para os nossos alunos lá. Fase de jejum diminui a intensidade do treino, treino de força, treino de endurance, aeróbico, tem alguma relação com isso? Ou é algo que é de caso a caso? Primeiramente, tem que ter uma questão muito ali de pessoa para pessoa, então tem pessoas que já são mais adaptadas, né? Principalmente se já faz isso há mais tempo, né? Então você já é uma pessoa adaptada, claramente. Se fosse talvez eu fazer, ia sentir muito mais dificuldade, porque eu não sou. Mas agora em relação ao catabolismo, isso depende muito da frequência que é feito e também depende muito de quantos dias isso será feito, sabe? Então, por que que acontece? Quando você já tem uma grande quantidade de massa muscular e algo, porque o tecido muscular, ele é muito atribuído também à água, né? Então, a gente estoca muita água dentro do músculo. Então, às vezes a gente pode, sei lá, fazer uma consulta e de uma consulta para outra você ganha 1 quilo de massa muscular. Não, aquilo não é tecido de massa muscular puro. Aquilo ali tem muita água. Mas conforme a gente vai sendo pessoas treinadas, né? Então, de fato, desenvolvendo uma musculatura e deixando esse músculo de maior qualidade, né? Você não vai perder ele tão facilmente. É claro que pensando no cenário onde está faltando nutrientes, o seu músculo sempre vai ser mais favorecido do que, do que as gorduras em si. Porque é mais fácil, é melhor para o nosso organismo quebrar massa muscular do que gordura. Porque gordura para ele sempre vai ser defesa. Então, se acontecer alguma emergência aqui, eu preciso ter gordura corporal, porque vai ser uma defesa para gente. Então, basicamente, sobre rendimento no treino, depende muito das vias que você vai estar utilizando nesse momento. Então, se for treinos muito intensos, pode ser que haja aí uma dificuldade maior para quem não é adaptado, porque a gente sabe que a gente utiliza muito mais as vias ali de, né, pensando no glicolítico, então carboidrato, vou usar mais carboidrato. Agora, se é baixo rendimento, né, então no caso, uma corrida mais tranquila, uma caminhada, coisas que a gente sabe que vai ser mais leves, né, que não vai elevar tanto a nossa frequência cardíaca, então aí tudo bem, você provavelmente vai se adaptar porque o nosso corpo é extremamente adaptável, né? Então, é por isso que eu acho muito importante frisar também, a gente sabe que tem um mundo perfeito, a gente sabe que na teoria muita coisa, tipo, na verdade não funciona tão bem na prática, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Então, assim, acho que como tem um propósito muito maior atrelado a isso, é mais uma questão de adaptação. Seu corpo vai se adaptar, né? Então vai ter cenários, né? Não vai ser um cenário tão favorável, vai trazer um maior desconforto, porque a nossa via de energia rápida é carboidrato, então vai pesar um pouco, mas o seu corpo ele vai buscar recursos para se adaptar àquilo, porque senão lá atrás as pessoas morreriam, porque elas comiam e depois só Deus sabe quando elas iam comer de novo. Elas tinham que caçar para poder comer. Então, o nosso corpo ele vai responder muito de acordo com isso, entende?
Mas é óbvio que pensando ali talvez em performance, em uma construção de massa muscular para quem quer melhorar uma estética, por exemplo, pode não ser o cenário mais favorável. Isso é um fato. Perfeito, perfeito, Jaque. Pô, muito bom. Galera, eu fui muito edificado aqui. Acho que vamos convidar a Jaque para um 2.0, com certeza. Por favor. Já quero agradecer muito o seu tempo. Para quem quiser saber mais do trabalho da Jaque, nós vamos colocar o contato dela lá agora no nosso grupo. Então você pode fazer contato direto com ela e tanto para agendar um bate-papo ou para tirar suas dúvidas, mas acho que foi muito edificante. A gente programa a próxima aí Ultramentality com ela. Quero agradecer a presença de todos vocês e se ficou dúvidas, realmente escreve, porque acho que esse é um assunto peculiar. Eu, particularmente, venci muitas coisas através da organização da minha alimentação. Quando você consegue controlar a sua alimentação, cara, a tua vida ela é fluida em todos os aspectos, porque é dali que surge o negócio da visão clara para o teu futuro. Então, eu brinco, né, que eu não tenho controle para comer um chocolate em casa, mas obviamente que eu tenho os meus princípios e valores alimentares muito bem firmados assim, e tenho os momentos certos para todas as coisas. Mas invistam nisso, acho que talvez você ainda não está tendo os resultados que merece, porque talvez teu corpo está todo inflamado, a tua energia está baixa, a tua concentração está destruída e simplesmente por uma questão de você estar intoxicado alimentarmente. Então, Jaque, muito obrigado por esse tempo. Galera, vou deixar lá no grupo agora o contato dela. A gente, no dia 15, se eu não me engano, já deixa aí na tua agenda, vai ser a nossa próxima mentoria, talvez com a Jaque ou não, vamos ver aí conforme a agenda dela também, e se programem para estar com a gente. E se você está aqui nessa live foi feio, né? Nessa mentoria, e você vê sentido no que a gente tem feito, tanto na questão como a gente enxerga o treino, como a gente está enxergando o estilo de vida como um todo, e sabe que tem amigos teus que merecem isso, chama o teu treinador no particular e fala, cara, tem alguns amigos aqui que precisam passar por esse processo de transformação no corpo, na alma e no espírito. A gente está com a nossa campanha de indicação de amigos aí também acontecendo, então faça parte disso, a tua participação disso é extremamente importante para nós também. Beleza? Se ficou alguma dúvida, você pode tirar direto com a Jaque agora no nosso grupo. Um abraço. Aí, ó, chamo todos os dias. Abraço, gente. Podem me chamar Jaque, lá, por obrigado favor. pelo tempo. A todos vocês que ficaram até o fim aqui, muito obrigado. Foi muito precioso ter vocês com a gente. E lembra de uma coisa: nunca será só um treino. Uhum. Tchau.